O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Saudade Olá, de minha você. querida. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Mas que bom ter você novamente aqui conosco. A gente Uma acostuma, alegria né, com as muito pessoas, grande. né? Nós estávamos com saudade, né, de você, Verdade. mas estamos muito felizes, tá, minha querida? É uma Eu alegria também. imensa toda vez que você fala para nós. Então, nós já vamos dar uma boa noite também para os nossos amigos, nossos irmãos que nos acompanham, e que eles também são muito bem-vindos, porque hoje nós vamos acompanhar a palestra, o estudo da nossa irmã Ilvânia Ferreira Agostinho. Ela é da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Duas Barras. Isso, Então, não é, querida? Então, para isso. nós é uma alegria muito grande. Então, meus irmãos, nós agora unidos em pensamento, vamos para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, Deus, nosso Pai de amor e bondade, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos estudar, refletir sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E pedimos, então, aos bons espíritos, a nossa mentora Zilda Gama, para inspirar a nossa irmã Ilvânia, que traz o trabalho de hoje. E que nós estejamos atentos, com o coração e a mente abertos para esses ensinamentos, que com certeza vão nos ajudar a trilhar o caminho a que estamos, com o objetivo de tornarmos cada dia melhores no plano moral, no plano espiritual. E assim, Senhor, pedimos também a sua bênção para todos nós que estamos aqui e para aqueles que só poderão assistir mais tarde. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, minha querida, você tem a palavra agora. Delves, eu só te dar um aviso. Há minutos atrás eu tive uma queda de energia. Aí você fica atenta aí para mim, se eu sumir. Tá Sim, bom? Mas o se Deus João quiser, vai fica dar tudo certo. atento. O João é que coordena aí, pode deixar que ele vai dar um jeitinho também. Se eu sumir, acabou a luz. Isso. Aí você aparece novamente. Tá bom, minha querida. Tá Obrigada. bom, meu amor. Bom, boa noite a todos. Um abraço da nossa casa aqui de Duas Barras. E hoje a gente selecionou esse tema para nossa reflexão: laços de família.
esse tema ele está incluso no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E a gente separou esse tema, né, porque realmente a família é um tema que nos toca muito fundo ao coração. E hoje em dia a gente, né, vê tantos problemas, tantas desavenças, e a gente quis refletir um pouco à luz da doutrina espírita sobre esse tema. E a gente começa com um questionamento, né? Aprendendo com Kardec, a gente começa se questionando. De onde que vêm os laços que possuímos com os nossos entes queridos? Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 14, está lá uma colocação de Kardec. As famílias são formadas pelos laços espirituais e pelos laços corporais. Os laços espirituais, eles continuam, né? São duráveis. E os laços corporais, eles podem continuar, se já houver afinidade entre os espíritos, ou se desfazer. Por isso que a gente vê, às vezes, nas famílias, né? Pessoas dentro da família que são mais afins e pessoas menos afins. E a doutrina espírita, ela vai nos jogar uma luz sobre essa problemática, explicando esses fatores, né? Por que que existe maior grau de afinidade e menor grau de afinidade. Aí a gente vai ver, né, que a família, ela é um compromisso, talvez o nosso maior compromisso na Terra, quando a gente reencarna. A gente viu isso numa colocação de Lacordaire, na Revista Espírita, de agosto de 1865. Um texto que ele coloca intitulado A Chave do Céu. Lá ele faz uma hierarquia da prática da caridade, como se fosse uma pirâmide, né, partindo da base até o topo. E ele vai colocar para a gente que na base dessa pirâmide da caridade, que a gente deveria priorizar seria justamente a nossa família. As mulheres, os filhos, as mães, os filhos e os pais, né? Esse primeiro núcleo familiar são os primeiros pobres que deveriam ser receber as nossas melhores esmolas, né? Esmola da caridade, do carinho, da compreensão, do perdão. Talvez realmente seja o lugar um pouco mais difícil da gente praticar a caridade, são 24 horas, né, gente? Na sociedade, com os grupos familiares ou até com os necessitados, a gente vai lá, doa a nossa melhor parte e retorna. Os nossos familiares é tempo integral. Talvez por isso que às vezes seja tão difícil. No segundo degrau, para essa hierarquia da caridade, ele coloca os autores dos vossos dias, que seriam as pessoas responsáveis pela nossa criação. Né? Às vezes tem pessoas que não são criadas pelos pais, né? É delegado a terceiros, tios, avós, ou até outras pessoas, né? Estranhas, mas que nós, os seres humanos, a gente é uma espécie que necessita de cuidado nos primeiros anos de vida, senão a gente não sobrevive, diferentemente de muitos animais, né? Que logo que nascem já conseguem se projetar sozinhos. Nós precisamos ser alimentados, guardados, protegidos, guiados. Então, no segundo degrau, ele colocaria esses autores dos vossos dias. No terceiro degrau dessa hierarquia para a prática da caridade, seriam os nossos irmãos consanguíneos, ou não, né? Pessoas que foram criadas conosco como irmãos, que também são muito merecedores da nossa caridade moral. No quarto degrau, ele coloca os amigos do coração, né? Pessoas que estão sempre nos dando as mãos nas horas difíceis. E às vezes a gente, né, por ser amigo, talvez falte até com a gratidão para com essas pessoas. E o último degrau, no topo dessa pirâmide, depois de atender com a caridade a todas esse patamar, a gente chega aos pobres, de preferência aos mais miseráveis, doando a nossa caridade moral e material sempre que possível. Então a gente vê que no primeiro degrau ele coloca a família, né? E a gente precisa trazer isso na lembrança. Posto isso, a gente vai ver
que a família, ela funciona, que através da família funciona o princípio da reencarnação, gente, que é uma coisa tão necessária para a gente, né? A nossa pátria normal, o nosso lar real é o plano espiritual, né? Nós fomos criados e aprendemos as leis de Deus, para que fomos criados, mas a gente vem à Terra a se defrontar com a matéria para o exercício desse aprendizado. Então, aqui é um momento, aqui não é o nosso lar real. E para a gente chegar até aqui, a gente precisa reencarnar com a bênção da família, reencarnar e ser cuidado, para poder realmente evidenciar a reencarnação. Então, é uma necessidade que vem através do núcleo familiar, e aí já teria que ficar a nossa gratidão. E a gente vai ver que todas as dificuldades que a gente passa na reencarnação é uma necessidade, porque lá no Livro dos Espíritos tem a seguinte colocação: a solicitude de Deus é para com as suas criaturas imortais, nós, espíritos, e não para o homem que morre. Então, todas as vicissitudes que precise passar a carne, ela, didaticamente, Deus deixará a gente passar para que o espírito se engrandeça, para que ele aprenda, para que ele evolua, para que ele progrida, né? É uma experiência na carne para trabalhar as nossas fragilidades. Já nos dizia Santo Agostinho, né? Nos pedindo aquela meditação à noite para avaliar o nosso dia, ver aonde que está o gatilho que nos desequilibra. É um grito? É um chacoalhar do corpo? É um tropeção? O que nos tira do eixo? Né? A gente procurar esse gatilho para a gente poder nos organizarmos espiritualmente. Bom, e a gente vai ver dentro da família que a maternidade e a paternidade são pequenas, grandes missões que desempenhamos na Terra, né? Hoje em dia as pessoas não levam muito a sério, né? Mas é uma grande missão. E diz que quando nós nos colocamos dentro dessa missão, nós granjeamos proteção mais extensa do mundo espiritual. Tamanha a responsabilidade, né? De ser mãe e de ser pai, de cuidar daquele novo espírito que está chegando e colocá-lo no caminho do bem. E a nossa parentela espiritual que fica, ela vem nos resguardar e nos guiar também nessa tarefa. E no estudo a gente estava vendo que a gente evolui em grupo. Sozinho é tudo muito mais difícil. Então, companheiros de experiências, muitos desses são os nossos mais caros amores. Então, a princípio, a família ela é organizada com espíritos afins para se equilibrarem e se auxiliarem. E didaticamente, volta e meia, nós recebemos na nossa família espíritos não tão afins. Vai depender da necessidade que a gente tiver. Muitas vezes nós somos amparados por grandes amores. O Alberto Almeida, num dos seus estudos no YouTube, ele é psicólogo. Ele falou que estava tratando uma senhora que tinha um problema muito grande com a sua nora. Não ia com a cara dela de jeito nenhum. Passou um tempo, ela engravidou, a nora, mas não falou para ninguém, tá? Ela estava esperando passar o primeiro trimestre para, né, a gravidez se solidificar realmente. Então ela vai até a casa da sogra para dar a notícia. E quando ela chega à porta, a sogra já olha ela de uma forma diferente, vê uma coisa diferente nela. E ela logo se apercebe da situação. Você está grávida, né? Ela falou, tô. Ela põe a mão na barriga dela e dali para frente é outro comportamento dela com a nora, é outro sentimento dela com a nora. E ela vem saber mais tarde, através do Alberto, que aquele espírito que está vindo através da nora é um grande espírito afim. Então, que realmente olha como é que transforma e olha como é que chega até a gente, né? Então, a família a princípio ela é formada desses espíritos afins porque eles são as escoras, né? A gente vem com reencarnar, a gente não é fácil, é uma tarefa bem difícil.
mais possível de ser efetivada. Então, a gente vem com esses amores junto a nós para nos auxiliar nessa tarefa. E outros, né, que se não forem espíritos afins, vêm visitar o nosso lar. E a gente vai ver na literatura espírita 3 grandes arranjos que justificam a composição da família na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Um desses laços, ele pode ser pela natureza das provas. A gente vem no grupo familiar com alguns espíritos afins, que são arrimo, que vão nos auxiliar, e a gente pode receber na família espíritos que não são afins, mas que precisam passar pela prova que aquela família vai passar. Talvez dificuldades financeiras, talvez um grande cataclisma, então, ou mesmo uma instrução maior, ele precisa passar por aquela prova. Então, ele não tem grandes laços com as pessoas, com os componentes daquela família, mas ele precisa passar por aquela prova. Então, ele é inserido naquele lar e ali, né, também tem que ser exercido a caridade, mesmo sendo um espírito tão afim. No livro Memórias de um Suicida, a gente colheu a seguinte informação: que alguns espíritos renascem distante das suas famílias espirituais como um processo educativo, né? Valorizando mais a existência, como eles interromperam a sua vida deliberadamente, eles vão passar por esse processo. Não é castigo, gente. É um processo educativo para que ele não volte a incidir nesse erro, né? De tirar a própria existência, porque ele rompe com todas as experiências, ele atravessa a lei de Deus, uma vez que a gente não pode dar a vida a nada. Então, também a gente não tem esse direito de tirar, porque ele se fortaleça espiritualmente e não fique mais, não insira, não cometa mais esse erro, tá? Então, primeira composição são 3, tá? Laços pela natureza das provas. A família pode ser composta por laços de afeto e o terceiro grupo, laços de desafetos. Agora a gente vai dar fazer uma reflexão sobre o segundo grupo, que são as famílias compostas por laços de afeto nascidos do passado. Esse é o sonho de todos nós, né? Estarmos numa família completamente afim, né? Com os gostos, com os sonhos, né? Realmente, é o nosso sonho. Espíritos conhecidos, né, de outras oportunidades, que criaram vínculos e vêm de experiências positivas de outras encarnações. Mas dentro desse laço de afeto, desses espíritos que têm afinidade, existem 3 subgrupos. Dentro desse grupo maior de laços de afeto, a gente vai ter os afetos frágeis, que são almas que, consequentemente, nós tenhamos desvirtuado em outras vidas e são trazidas. Aí a gente, né, passou por aquela experiência, cresceu espiritualmente, essas almas são trazidas até nós para que nós as ajudemos a elas se reequilibrarem novamente, né? São pessoas que não estão fortalecidas espiritualmente. Então, é aquele parente familiar que você tem que estar sempre colocando de pé, sempre apontando caminho, sempre auxiliando, sempre ajudando, sempre ali apostos, porque sozinho ele não caminha, né? A gente tem o exemplo da mãe de André Luiz e o pai, né? O pai era o afeto frágil, apesar de ela ter afinidade com aquele espírito, ele era um afeto frágil, estava sempre precisando dela para se colocar de pé, né? Ela até estava se prontificando numa outra encarnação novamente, estar com ele nesse auxílio, né? Então, seria o primeiro subgrupo dos laços de afeto. O segundo subgrupo seria o afeto de parceria. São almas que já caminham há muito tempo e já tiveram o afeto consolidado. Então, eles vêm juntos para se equilibrarem numa tarefa maior. A gente tirou o exemplo da Amélie Boudet e Kardec, né? Kardec numa missão supra para a humanidade e ela
como parceira, como companheira, apoiando ele na sua tarefa. O terceiro grupo, dentro dos laços frágeis, a gente separou os afetos de suporte. São almas que vêm para auxiliar o outro na evolução. São verdadeiros anjos, né? Que se põem nessa família, que porventura deve passar por uma prova muito grande, e ele se põe, né, dentro desse grupo familiar, com a qual ele tem afinidade, para ser o para-raio de tudo. A gente tirou um exemplo do livro 50 anos depois, a Célia, né, que é a filha de um casal humano e que ele vai desenrolando várias tramas e ela é o para-raio dessa família. Né? Ela vai aguentando toda a dor, toda a desventura, passa fome, passa frio, desventura moral. E no final ela perdoa, ela está ali junto a eles, a história inteirinha, ao lado, amparando, suportando as amarguras da estrada e amparando seus amores até o fim. Mas não se preocupe, né? Esses são os anjos que têm o poder de aparar os golpes do mal para eles o sofrimento não é como para nós. Isso aí são os anjos, né? Espíritos muito evoluídos espiritualmente, capazes de grandes atos de renúncia, do qual nós não somos capazes, e possuem uma alta envergadura espiritual para se sacrificarem. Né? Eles são capazes de, a espiritualidade se organizando de forma negativa, eles são capazes de aparar essa energia, às vezes, muito ruim que eles emanam. E quase sempre, né, nós não lhes somos gratos, que a ingratidão é uma característica muito nossa de espíritos imperfeitos. Nós precisamos estar atentos a isso para melhorar isso em nós. Mas quando as pessoas agem com ingratidão conosco, a gente sabe cobrar muito energicamente. Eu fiz isso para você, eu te dei isso, eu fiz aquilo, e você agora age dessa forma, e, né, a gente é bem assim. Então a gente precisa mudar isso aí. Por quê? O bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. A gente precisa ajudar por amor, por querer ajudar, porque é bom ajudar, não esperando nada em troca, né? Lá no Evangelho a gente viu que se Deus permite, por vezes, que sejamos pagos com a ingratidão, é para experimentar a nossa perseverança em praticar o bem. Se a gente age por amor ao bem, porque já entendeu que o bem é a lei maior do universo, a gente deve perseverar nessa prática. Os benefícios acabam a abrandar os corações empedernidos, né? Você sempre agindo em prol do ser, fazendo o bem, com o tempo, com algumas encarnações que seja, ele vai acabar, o seu coração vai acabar se encharcando dessa coisas boas que a gente está fazendo e se modificando. É uma questão de tempo, né? Eles nos aconselham a não desistir dos nossos amores, apesar da ingratidão. O espírito afetado pela ingratidão usa isso como desculpa por não ter evoluído. Se nós temos um amor, né, um espírito afim, e a gente está sempre fazendo, sempre auxiliando, e ele sempre desperdiçando as oportunidades, e aí a gente se cansa, desisto, não quero mais, não vou fazer mais. Ele pode usar isso como motivo para a sua não evolução. Você desistiu de mim, eu estava indo bem, você desistiu, eu parei de evoluir. Então, realmente, ele pode gerar essa culpa para a gente, né? Quando desistimos do outro, podemos funcionar, quando não desistimos do outro, podemos funcionar como uma grande mola propulsora de progresso para esse espírito. E às vezes, quando esse espírito possa estar muito debilitado nas zonas umbralinas, se a gente não desistiu dele, a gente pode ser usado, levado até ele para auxiliá-lo na saída desse lugar.
E se a gente desiste, quando a gente se aproxima, ele lembra que a gente desistiu. Então, ele já não confia mais na nossa ajuda. Então, por mais que seja difícil, é importante não desistir dos nossos amores, dos nossos espíritos afins. Porque o amor, ele é incondicional, né? Ele está sempre presente. Não devemos fazer laços de ruptura, né, com a família, que às vezes a pessoa, às vezes, é tão atrapalhada, às vezes dificulta tanto o nosso viver que você não quer, não vou falar mais com fulano, não quero saber de fulano. A gente não deve fazer isso, porque laços consanguíneos, quando a gente vem ligados pelos laços consanguíneos, é para toda a vida, é um compromisso muito forte com esse outro espírito. Então, esse é o último ponto, né, dos laços de afeto. Agora, a gente vai analisar os laços de desafeto, que são os mais comuns no nosso planeta de provas e expiações, uma vez que somos espíritos imperfeitos e temos muitas dívidas, né, com muitos irmãos, dada a nossa caminhada evolutiva. Os laços de desafeto são quando as almas não se entendem dentro do lar. Nem toda família, às vezes, recebe um laço de desafeto. Às vezes, a família ela tem uma missão, é programada dentro da área da saúde, da economia, ela vai se despontar em algum ponto da sociedade. Então, ela precisa ser toda equilibrada, né, para cumprir essa missão. Então, nesse momento, nessa encarnação, às vezes ela vai ser uma família toda fim e toda unida, o que gera uma certa inveja branca em nós, né? Porque, meu Deus, são tão juntos, são tão unidos, estão sempre se ajudando, estão sempre se amparando. Nossa, mas na maioria das vezes, quando isso acontece, eles têm uma programação maior para fazer. Por que Deus permite, então, que em algumas famílias existam esses laços de desafetos, né? Pais com filhos, filhos com a mãe, irmão com irmão, a ponto, às vezes, até de deixar de falar um com o outro, né? Uma sintonia muito ruim, desfocada. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, existe a seguinte questão: o que é a lei de Deus? É a única perfeita para a nossa felicidade. Indica o que tem que ser feito, e nós só somos infelizes quando dela nos afastamos. Então, para ser feliz, é preciso viver a lei de Deus. Enquanto a gente traz problemas com outros espíritos, uma falta de perdão, um desamor, a gente gera em nós uma falta de energia, a energia fica desequilibrada. E a gente nunca vai ser feliz se a gente não reconstruir essa relação, essa energia. Quando eu brigo, quando eu odeio, quando eu desgosto, eu guardo mágoa e me afasto da lei de Deus e me torno uma pessoa infeliz. Que lá no Evangelho de João já tem essa colocação: Deus é amor. Nós somos criaturas divinas, precisamos estar emanadas nesse amor. Quando a gente se afasta, a gente gera toda uma problemática para a gente. Então, realmente, a gente precisa se refazer. Por isso que, às vezes, a gente é inserido no nosso lar pessoas que talvez a gente tenha dificuldade, que a gente precise se reequilibrar. E a gente vai lembrar Chico, né, gente? Embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Se um dado momento eu fui irresponsável e construí esse desafeto, hoje eu sou convidado a refazer isso aí para me reequilibrar. Em três coisas que a gente precisa esquecer, né? Através da bênção da reencarnação. O que eu fiz para os outros, esquecer o remorso, esquecer a culpa. Essa culpa, gente, essa palavra a gente precisa trocar ela por responsabilidade. Porque a culpa, você ficar se martirizando, não vai refazer a sua caminhada. Agora, você se responsabilizar pelo seu ato e se reequilibrar para refazer, isso é construtivo. Porque quando você errou,
muito provavelmente você não estava completamente instruído espiritualmente e você optou por aquele caminho. Depois de instruído e amadurecido, você é convidado a voltar no mesmo ponto e refazer de forma diferente, né? Quando a gente está na escola, que a gente não domina certos conhecimentos, a gente erra, a gente faz os exames e tira a nota vermelha. A gente precisa estudar novamente e refazer aquele exercício para se dar bem. Não é diferente na evolução espiritual. Não, então a gente tira essa culpa, não culpar também o outro, porque ele também foi irresponsável, ele foi imaturo, ele foi desavisado espiritualmente, cometeu aqueles atos. Mas ele também vai ser convidado a amadurecer, a aprender e refazer aquele processo. Um segundo ponto, né, da reencarnação, esquecer o que os outros fizeram para a gente, né? Tentar uma convivência suportável, mesmo que a gente tenha dificuldade com esse espírito. E a gente vê no livro dos Espíritos como que a gente suporta pouco, nem suportar a deficiência do outro, a gente se estabelece para isso. A gente precisa se esforçar um pouco mais. Esquecer o que eu fiz para mim mesmo, né? A gente ter a chance de refazer uma nova história. Os arranjos familiares, então, a gente viu que podem ser laços da natureza, das provas, laços de afeto e laços de desafeto. Os laços de desafeto, gente, a doutrina espírita joga uma luz nos laços familiares, nos ajudando nessa compreensão. São ferramentas da lei de causa e efeito colocado para que a gente se liberte dos conflitos que nós fazemos. Então, os desafetos são ferramentas para a gente refazer a estrada. É lógico que é um desafio, porque pode ser a causa do desafeto, pode ser só uma mágoa, uma frustração. Geralmente a gente guarda a mágoa das pessoas que a gente ama. E como elas de repente faltaram em algum ponto que a gente esperava, a gente fica magoado. Já é uma coisa mais fácil de desfazer. Renovando as oportunidades, né? Uma coisa mais fácil, porque já tem o laço de amor. Agora, os laços de afeto, desafeto, que vêm do ódio, eles precisam ser mais trabalhados e talvez precisem de mais tempo, né? A gente tem uma colocação do Elahá que eu gostei muito, que ele fala do ódio grande e do ódio pequeno. O ódio pequeno são pequenos desgostos, né? A gente se elaborando, a gente consegue perdoar. Agora, o ódio grande, talvez advindo de um abuso sexual, do assassinato de um filho, de um abandono, né? De um roubo que deixou a gente na penúria, com falta de tudo. Isso é muito provável que a gente não dê conta só numa reencarnação, que a gente precise de outras vidas, em outras fases, para refazer essa caminhada. Ele coloca até como opção as visualizações terapêuticas do Divaldo, que está no YouTube, que ele vai mostrando as etapas para a gente reconstruir essa compreensão e esse perdão. Para o ódio grande, né, a gente não dá conta, a gente tem que reencarnar, esquecer o que a pessoa fez de ruim para a gente e recomeçar. E mesmo assim, tem que ser um recomeço bem devagar, né? Numa primeira história, quando desencadeou esse processo de desafeto, vamos supor que tenha assassinado um filho nosso. Muitos de nós, por mais que a gente se empenhe, é muito provável que a gente não consiga, né, realizar esse perdão. Tirando a parte que a gente viu no Fantástico há muitos anos, um rapaz que foi assaltado e o ladrão tirou a vida dele, o assassino foi preso, e a senhora, muito humilde, ele era seu único filho, ela ia todos os domingos na prisão visitar esse assassino, né? As primeiras vezes ele não a recebeu, de tanto ela insistir, ele a recebeu, e ela falou que ia fazer dele o filho que ela não tinha mais. Uma grande alma, um grande exemplo, um exemplo real, que eu não sei quantos de nós conseguiria seguir, mas para os mais empedernidos, teria uma certa didática, uma certa pedagogia, né?
Nessa primeira história, a gente estaria com esse assassino do nosso filho. Numa segunda vida, essa pessoa ia nascer um vizinho, né? De repente, aquele vizinho que a gente tem antipatia, que não sabe por quê, que não gosta, e vai vivendo a vida. Num terceiro momento, ele pode estar no seu trabalho, perto de você, aquele colega que você não vai com a cara, e vai outra existência, vai até, de repentemente, se a gente não conseguir vencer, a gente receba ele como nosso filho. Aí é muito provável que o perdão se faça, porque a gente recebe. Deixa eu me emocionar. A gente recebe aquela criaturinha tão pequenininha que a gente tem que amamentar, que a gente tem que alimentar, que a gente tem que dar banho, e aquela energia vai se desfazer. A bondade de Deus é muito grande. A gente volta no Evangelho de Jesus. Amai os vossos inimigos. Muitas pessoas se afastam do Evangelho porque acham esse ensinamento muito difícil de ser praticado. E realmente, Jesus não se aprofundou na explanação, porque ele sabia que o Espiritismo ia chegar. Hoje, à luz do Espiritismo, a gente vai entender como que a gente pode desfazer essa mágoa dos nossos possíveis inimigos, né? Através dessa didática de Deus, dessa pedagogia, através das reencarnações, dizimando de dentro de nós essa energia ruim, né? Procurando estabelecer esse perdão. E se nós, de repente, ficarmos preguiçosos, com falta de empenho nesse fator do perdão, tem algumas consequências que a doutrina espírita nos explica que pode acontecer conosco se a gente não se empenhar em perdoar, mesmo que leve várias encarnações. Um primeiro ponto que pode advir da falta do perdão: doenças, né? Tumores, diabetes, gastrites, pressão alta. Isso tudo vai danificando o nosso perispírito e vai se apresentando no nosso corpo físico. O adoecimento psicológico, né? A pessoa fica tão amarga com aquele acontecimento que ela só pensa naquilo, né? Tá sempre alimentando aquilo, tá sempre repensando, revisitando aquela situação. A gente tem que fugir disso porque gera realmente uma possível depressão. Adoecimento temporal, né? Tem pessoas que só vivem relatando, ela deixa de viver o futuro, ela deixa de viver o presente, porque ela só pensa naquele passado, naquele fato, e está sempre, hoje o dia está quente, nossa, naquele dia quente que ele fez aquilo comigo, que não sei o que lá, hoje está frio, não, estava frio também. Então a pessoa está sempre repassando esse momento de dor, né? Não é para ficar cultivando isso, porque a pessoa para no tempo. E as pessoas até se afastam, porque a pessoa só fala naquele ponto, vira e mexe, ela retorna naquele ponto, gera muita dificuldade. O adoecimento espiritual, né, advindo do não perdão. A gente vai vibrando naquela faixa negativa com muita frequência, com muita potência, e aí a gente vai vendo que as energias magnéticas, elas, de igual teor, elas vão puxando energias magnéticas também que vibram nessa sintonia. E aí a gente atrai para a nossa companhia entidades perturbadoras que se aproximam. Elas não estão se aproximando só por elas, também estão sendo captadas por nós, pela nossa mentalização naquela revitalização daquele ódio, daquele rancor, daquela mágoa. E também, né, gente, o adoecimento para próximas existências, porque se a gente não se empenhar, não se esforçar nessa busca do perdão, a gente se algema aquele ser, né? Você vai vibrando e aí você pensa muito naquele ser e você fica acoplado. E numa outra existência, tá você novamente com aquele ser, com dificuldade, sofrimento, você vai arrastando isso para outras vidas. As pessoas alegam às vezes que a pessoa não merece o seu perdão. Mas o perdão é para a gente, não é para o outro,
O outro, ele não deve a você, ele deve à lei de Deus. Ele foi contra a lei de Deus, ele tem que se reequilibrar com a lei de Deus. Agora, você, quando você fica alimentando esse ódio, essa vibração ruim, você se algema a essa criatura. Então, o perdão é mais para você do que para ele, porque ele vai ter que se reequilibrar com a lei de Deus, né? Existe a lei de causa e efeito. E aí a gente vai lembrar, né? Jesus perdoou. Jesus perdoou o açoite, a traição, a cruz, o abandono, né? A gente vai lembrar de Jesus agora na Semana Santa, na cruz, né? O seu último ato, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus perdoou. Ele não só ensinou, como exemplificou. E os seus agressores, eles foram liberados da culpa? Ficaram livres das suas responsabilidades? Não. Todos eles tiveram que se reencontrar com a lei de causa e efeito para se absorver, para se resolverem espiritualmente. Então, né, Jesus se libertou e eles se acorrentaram. A última consequência, né, desse laço de desafeto, né, seria a gente insistindo em não perdoar e não aproveitar todas as oportunidades. Em vez de a gente receber esse desafeto na nossa família, amparados pelos nossos espíritos afins, nos auxiliando nessa tarefa, talvez se a gente continuar, né, não desejando esse perdão, a gente possa nascer nós, sozinhos, sem os nossos espíritos afins, nascermos na família do nosso desafeto. E aí a gente vai ser aquela ovelha negra, há pessoas que se sentem, né? Parece que eu não pertenço a essa família, parece que eu não sou daqui, eu penso totalmente diferente. Então pode ser uma situação na qual a gente se coloque, a gente perseverando no não perdão. Bom, qual é o nosso sentimento para aqueles nossos laços de afeto, para as pessoas que a gente ama? É o amor, né? A gente transpirar esse amor para essas pessoas afins. E qual deverá ser o nosso sentimento para aqueles nossos laços de desafeto? O amor no grau que a gente conseguir. Que o remédio para os dois laços é o mesmo, né? Ódio com ódio não vai dar certo. A gente tem que tentar o amor. É importante a gente ressaltar que tentar viver o amor na nossa família não é resolver o outro. Às vezes a gente tem dentro da família um laço de desafeto, desequilibrado, você está sempre ajudando, às vezes a pessoa é envolvida com drogas, ou a pessoa não consegue se reequilibrar financeiramente, a família está sempre amparando, sempre ajudando, e a pessoa sempre se desequilibrando. Mas a gente não pode ter em mente e tentar resolver a vida do outro, porque o livre-arbítrio, gente, ele é inviolável. Aquela pessoa, ela tem que amadurecer e chegar no ponto de tentar realmente se manter de pé. A nossa obrigação enquanto familiar é ajudar na medida das nossas forças, na medida que a gente puder, né? Não, a gente não precisa vencer, né? Mas é preciso fazer esforço. Todo o tempo a gente se esforçar, não deixar de lutar. Deus, ele tem muitos recursos para nos ajudar, né? Em primeiro lugar, a gente tem o conhecimento espiritual, porque o conhecimento espiritual, ele sempre chegou à Terra através de várias escolas religiosas, né, da Índia, na China, no Egito, na Grécia. Sempre nós fomos recebendo conhecimentos espirituais da imortalidade, da presença de Deus, do progresso. A gente sempre foi recebendo essas notícias. E agora, graças a Deus, com o advento da doutrina espírita, ainda mais claro, graças a Kardec, uma pedagogia imensa, conseguiu colocar todo o conhecimento muito bem organizado para facilitar o nosso entendimento. Então, o conhecimento espiritual, ele é um alento para nós
É um recurso que Deus nos dá para a gente lutar contra as nossas imperfeições, para a gente se elevar enquanto espírito. Outro recurso que Deus tem colocado para nos ajudar é a companhia dos amigos e dos mentores espirituais. Ora, nós temos anjos nas nossas famílias, amparando, nos ajudando. Temos os amigos e também os nossos mentores espirituais que estão sempre conosco. Eles só não podem decidir por nós, mas eles estão sempre em volta da gente, nos intuindo, nos auxiliando. Se a gente não recebe a sua ajuda, eles se afastam um pouco e deixam a gente agir, porque o livre-arbítrio é inviolável. Então, é que a gente possa estar se antenando através da prece, buscando sempre esse recurso que está à nossa disposição o tempo todo. Outro recurso, né, para nos ajudar aí nessa luta com os laços familiares difíceis, o evangelho no lar, né? A oração em família tem elementos poderosos. Mesmo que os nossos familiares não queiram participar, porque ninguém pode ser coagido ao bem. A pessoa tem que ir voluntariamente. Já é uma colocação divina. Mesmo que eles não queiram participar, talvez por serem de outra religião, ou porque realmente não desejarem, que façamos sozinhos, né? Com a espiritualidade maior, porque através do Evangelho a gente vai mantendo os nossos lares com vibrações salutares, e isso vai ajudando na problemática da família. Dr. Bezerra já nos dizia que evangelizemos os nossos lares, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo em nossa casa. Às vezes a gente não acredita que a presença de Jesus pode estar em nosso lar, né? Se não pudermos ter a presença dele, a gente tem dos seus ministros, dos seus enviados, e com eles vem a energia de Jesus junto. E realmente a gente faz uma grande diferença. E a gente pensar, gente, que a gente não tem família de propaganda. A reencarnação é um processo de levantamento espiritual. Então, às vezes, a gente vê aquelas famílias na televisão, todo mundo sorrindo, todo mundo se abraçando. Mas a família na Terra, ela tem um projeto educativo, pedagógico, né? E a gente precisa se restabelecer, se reequilibrar. E Deus usa esse núcleo familiar para isso, porque por mais que a gente desgoste, vai ter sempre aquele vínculo, né? É minha mãe, é meu pai, é meu irmão, é minha irmã. Então vai ter sempre essa força contrária lutando contra o desamor. E Jesus, às vezes, a gente pedindo, ele vem e acalma a tempestade, né? Vamos lembrar os apóstolos, Senhor, olha o que está acontecendo, o barco vai virar. E Jesus olha para eles, né, complacente, e vira para a natureza, para o vento e fala, né, cala-te, né, ordenando aos espíritos responsáveis por aquele fenômeno que cessasse a tempestade. E eles ficam aliviados. Mas, às vezes, Jesus não vai acalmar a tempestade. Não porque ele não queira, porque ele não possa. É porque a família é um projeto pedagógico de educação espiritual. Então, a gente precisa daquelas problemáticas para crescer em espírito. Mas com certeza, às vezes que ele não puder acalmar a tempestade, ele vai acalmar o marinheiro, quem está responsável pelo leme do barco. E assim o marinheiro mais calmo, ele consegue levar o barco em segurança até o porto, evitando o naufrágio, evitando um dano maior. Então, que a gente esteja sempre em oração, pedindo auxílio aos bons espíritos, a Jesus, para que a gente leve esse processo da família, do equilíbrio da família, à luz da doutrina espírita, que a gente faça a nossa parte, porque a parte do outro, ele é que é responsável. E finalizando, gente, a nossa reflexão da noite de hoje, a gente vai colocar essa frase para a gente pensar, que a paz, também de Dr. Bezerra, que a paz no mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. A paz começa dentro de nós, através de nós.
Muito obrigada. Oh, minha querida, realmente esse tema toca o coração de todos nós. E foi muito bom você trazer o tema, você esclareceu tantas coisas, esses desafios que todos nós passamos. Realmente, família é um grande desafio. E É você uma trouxe, fortaleza e um desafio, né? não é, né? E você trouxe a solução, né? Para que possamos seguir esse caminho de realmente é o amor que faz com que haja essa harmonia, porque Deus ele deixou tudo harmonizado. A gente aqui às vezes não consegue, Tendo mas você conhecimento, a gente vai ter mais ferramentas para lutar, né? Mais fácil não é. não, Mas não é desistir também não faz avançar. Então, é exato. insistir no limite das nossas forças. Depende da nossa vontade, da gente fazer essas reflexões. Como é que eu estou? Como é que eu sou? Eu Mas gostei foi nesse estudo dessa coisa da gente não desejar mudar o outro, que às vezes a gente quer, né? Quer consertar o outro. O importante é consertar o nosso coração, a nossa vontade de estar sempre ali à predisposição. O outro, ele tem o livre-arbítrio dele, ele que vai seguir a vida dele, né? com Mas a certeza, gente né? quer consertar. Esquece esse detalhe, né? Ah, é É o outro verdade. que precisa se melhorar. Ele precisava ouvir essa palestra. Não, nós é que precisávamos. E foi muito, Nós, nós ficamos muito agradecidas. eu também, Agradecidas muito agradecida. pelo seu carinho, seu trabalho, tá, meu amor? Foi muito bom mesmo. Então, agora nós vamos nos unir novamente em pensamento, elevando ao alto nossas vibrações de amor, de paz, agradecendo a Deus por os momentos que aqui passamos, de tanta reflexão, de nos indagar a nós mesmos, a nossa posição diante da família. Pedimos, Senhor, sempre essa sua orientação, que hoje veio com a palestra da nossa irmã Ivânia. Por isso agradecemos a nossa mentora, Zilda Gama, esses bons espíritos que estão sempre conosco, nos ajudando, trazendo oportunidades para cada dia nos esforçarmos, para estarmos sempre podendo estar de acordo com a lei de Deus, porque ela é que nos faz nos melhorarmos a cada dia. É assim, Senhor, mais uma vez agradecemos por esses momentos e pedimos que abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Sim, seja. Então, minha querida, mais uma vez nós agradecemos Eu e, também te ó, agradeço pela sua companhia e pela oportunidade. nós agradecemos também e aquele abraço muito Para forte, vocês também. tá bom? Até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau, querida.